Tá tudo bem por aí? Estamos chegando, hein, para mais uma edição do E aí, Colim, do jeito que você precisa saber. E antes de qualquer coisa, aliás, o episódio de hoje, segura. Acompanhe esse preâmbulo do nosso modesto podcast, porque vale a pena demais esperar um pouquinho, porque o episódio de hoje, ele é misterioso, revelador, ele tem componentes bastante potentes, jornalisticamente falando, de um caso que abalou Bauru em 1970. Esse caso está completando agora no dia 11 de novembro. Aliás, esse podcast deve ir ao ar um pouco depois, então completou no último dia 11 de novembro 55 anos. É o caso Mara Lúcia. O nome do episódio, caso Mara Lúcia Vieira. O crime perfeito? Já já a gente vai responder a esse questionamento, principalmente, mas a outros tantos que surgiram ao longo de 5 décadas e meia de um crime que até hoje é considerado um mistério. E mais do que isso, por que não avançou? Por que não houve uma solução? Já já a gente vai saber de tudo isso e muito mais, tá? Mas antes, eu preciso te pedir por gentileza, poxa vida, acompanhe o nosso trabalho, vai lá no nosso site iaicolim, tudo junto, sem acento.com.br, você vai entrar nesse site, lá você vai acompanhar todos os episódios que já foram ao ar, enfim, tem matérias, enfim, tem dados, tudo aquilo que você precisa saber tá ali. E tem um outro detalhe que também é muito importante. A partir do site, você é encaminhado para onde você quiser. Você pode ir para o YouTube, aliás, te recomendo, vá para o nosso canal no YouTube. Chegando lá, você clica no tal do sininho, né? Aí você vai clicar, vai se inscrever, e aí você vai receber notificações, etc. E vai ter, na íntegra, todos os episódios, todos os recortes, enfim, um material que foi feito com muita paixão, com muita verdade, especialmente para você. Então aí, partiu lá para o YouTube, e você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. O site te dá esses caminhos. Então basta você seguir, tá muito legal, tá muito bacana. A gente não pode, né? Tô advogando em causa própria, mas assim, tá muito bacana o trabalho que a gente fez até agora. Agora sim, tem a grata honra, a grata satisfação de apresentar nossos dois convidados. O Celso Prado, memorialista. E a filha dele, a advogada Lorana Prado, bem que, se precisar juridicamente, eu paro o pai, né, Lorana? Sim, Ô, Lorana, gente, vocês não têm ideia da minha satisfação em tê-los aqui. Obrigada. Agradeço. E a base do nosso episódio ó, é essa aqui. Para você que está nos acompanhando por áudio, essa aqui é a capa do livro escrito pelo Celso e Junco. Junco é a minha esposa. É a sua esposa. Junco é a tua esposa. Então, Celso, Junco, a esposa, Sato Prado, vocês foram os autores, a esposa, inclusive, está acompanhando tudo em detalhes aqui na nossa sala de espera. Então, para você que está nos acompanhando por áudio, a capa do livro mostra exatamente uma foto da menina Mara Lúcia Vieira, então, com 9 anos de idade. Provavelmente essa tenha sido o último registro, né, dela ainda com vida. Ô, Celso, a outra base é essa foto que a gente vai mostrar. A base do teu livro, a base das tuas pesquisas foi essa aqui. Esse é o processo. A gente não tem essa confirmação, mas ele estaria ainda armazenado, pela última informação que a gente teve, num arquivo do Judiciário em Jundiaí, mas pode ser que não esteja mais. A tua base foi essa? Sim, senhor. Foi essa a minha base e da minha esposa. Tendo acesso ao, vamos chamar de processo, que é mais fácil, né? É mais fácil. Nós fomos vendo tudo aquilo que se sabia ou que se tinha a respeito de Mara Lúcia. Então, para você que está nos acompanhando, especialmente por áudio, o que a gente está mostrando agora é a capa desse processo que até então... Como memorialista, eu sou documentarista. Documentarista, né? Também. Isso. E então, para você que está... eu trabalhei só em cima de documentos. Em cima de documentos. Exato. E o detalhe é que, dentro desse processo, daqui a pouco a gente vai esmiuçar, tem muitos detalhes, pelo menos nas pesquisas que fiz, etc., tem muita coisa que o teu livro aborda com requintes de exclusividade. Sim. Tamanha profundidade da tua pesquisa. Exato. Foi isso. Que estava escrito. Às vezes outras pessoas não leram. Provavelmente não leram e não passaram. Entendi. E por que você decidiu escrever em 2018 esse livro, Celso? Eu acho que é uma história que pode se repetir e tem se repetido no país e no mundo inteiro, né? Tivemos o caso da Madalene, agora mais recente, mas tivemos outros casos da Araceli aqui no Brasil, do Paulinho,
E a Mara Lúcia, por que não, foi um caso que repercutiu muito em Bauru, no estado de São Paulo, em todo o Brasil. Imprensa nacional. É, Saulo Gomes, que acabou constando no inquérito, né? Isso, ele também faz parte do livro. Eu entrevistei o senhor Saulo, isso. Saulo, que foi um dos repórteres mais ele teve famosos da época, né? Eu conversei com ele, já idoso, né? Não sei como é que ele está hoje. E aí, então, tem esse componente, né, Celso? A pesquisa, o Saulo Gomes, que foi um dos repórteres mais famosos da época. Exato. Sem nenhuma dúvida. Olha, eu cheguei até a entrevistar e procurar por Pai de Santo. Olha isso. Isso. Ainda vamos falar, porque consta do livro também? Consta do livro. Não que eu procurei o Pai de Santo, mas não sim propriamente que houve um envolvimento de pessoas que são chamadas do baixo espiritismo antigamente. Hoje não. São cultos de raízes afro-ameríndias, né? Okay. Afro-ameríndias. E nessa casa existia um local de trabalhos do gênero. Não era kardecismo, não era umbanda, era um tipo de uma linha mista. Nessa casa? Nessa casa. Cena de crime. Isso. Que ali residia o senhor Edgar, que foi um dos primeiros envolvidos. Só que ele já era falecido já. Entendi. Aí que a polícia às vezes peca, né? Mas eu também não estou aqui para ensinar a polícia a investigar. Não, de maneira nenhuma. Aliás, agora, como cidadão, eu acho que eu tenho o direito constitucional de pesquisar, de ver e até de alertar daquilo que está errado ou dar a minha opinião a respeito. Por isso que o tema, né, o título desse episódio é O Caso Mara Lúcia, o crime perfeito? Interrogação. Porque a interrogação é a base da filosofia, né? Então, a partir de interrogações, a gente vai tentar, na medida do possível, encontrar algumas respostas, muitas constam aqui do teu livro, e a partir de agora a gente discorre a respeito disso. Mas antes, uma colocação. Máximo respeito pela família da Mara Lúcia, pela instituição polícia, pela instituição judiciário. Aqui nós não temos nenhuma intenção de lançar críticas eventualmente vazias, pelo contrário. A gente vai tentar entender que a tecnologia disponível na época não tinha DNA, não tinha câmera de segurança, enfim, não havia elementos, né? Porém, outros estavam disponíveis. Então, em cima de tudo isso, a gente vai construir o nosso episódio de hoje. Mostra a foto para mim, por gentileza, Tami. A foto dessa menina que, aliás, é a foto que está aqui no livro do Celso. Celso, vamos partir do início. Vamos partir Vamos lá. Daquele dia 11 de novembro de 1970. Passava um pouco ali, já era tarde, né? Já era o período da tarde daquele dia. Sim. O que você conseguiu levantar? O que estava acontecendo ali na rua José Ranieri, ou na rua São Martin, né, que fica ali perto? Isso. A Mara Lúcia já tinha retornado da escola. Tanto que ela estava com uniforme tomou solar. O café dela e foi brincar na calçada. Uhum. E 16h55, por volta disso, a mãe de Mara Lúcia, que estava com um sobrinho, ela tinha que amamentar essa criança. Ela olhou no relógio, viu alguma coisa, sabia que era aquele horário, é o horário de mamada da criança. E viu a filha na calçada. Quando a irmã da mãe de Mara Lúcia chegou, a Jane Grace, não, Grace não, Grossi. Grossi. Isso, Grossi, Jane Grossi. Ela não viu a Mara Lúcia na calçada. Ali que dão falta da menina? Então ela já está com falta da menina ali, mas não se sabe que hora. Entre as 16h55 e 17h20, a menina não está ali mais. A menina desaparece. Em algum momento ela desapareceu. Entendi. Só que o francês foi visto pela Jane Grossi minutos antes. No seu livro você dá esse apelido de francês. Isso. Minutos antes, eles se encontram. Eles não se davam bem, tinham um problema, moraram de fundo no alto da cidade. Você se refere à tia da Mara e o francês? E o francês. Eles não se davam? Não se davam, já tinham problemas, já por ele ser tarador de menores, por morar a fundo de casa da avó com a casa do francês. Esse francês tinha um problema, tinha um histórico. Ele tinha um problema, complicado. Mas ele passa perto, vê a mulher reconhece ele, e ele está limpo, está tudo bonitinho, está tudo certo. Aí ela vem, quando ela chega na casa, ela não vê Mara Lúcia. Não encontra mais. Não encontra mais. Mas tinha encontrado o francês o francês minutos antes.
Ali na mesma região. E daí o que se subentende? O que deu para detectar do ponto de vista da dinâmica? Aí começamos a história. O francês é visto mais ou menos uns 40 minutos antes, subindo com a Mara Lúcia a rua, acho que Quintino Bocaiúva. Ou a São Martin. A do lado lá. A do lado. A do lado? Onde que ela mora ali? A casa dele era de cima. Ranieri, isso. Não. Ranieri está mais em cima. Então, mas é uma rua próxima. Eu acho que é Quintino. Onde... Não, não é Quintino. Benjamin Constant. É onde corta. Benjamin Constant. Desculpa que foi. Não, tranquilo. A gente tá vendo, a gente se acha. Isso. Né? Ele estava subindo ali, o Décio ia descendo. Décio Venturini, que é a única testemunha. Na época com 11 anos, até para contextualizar, na época 13 anos. 11 ou 13? 11 ou 13. Enfim, era uma criança ou pré-adolescente que viu a Mara Lúcia com o tal do francês. E a Mara faz, e isso está registrado no processo, ela faz para ele um sinal. Esse sinal aqui, ó, tipo, opa, esse cara aqui é meio... Ele pergunta, onde você vai? Ele dá as costas para o homem que está e a Mara Lúcia faz o sinal que o rapaz não era bom das faculdades mentais. Tá. Esse é o francês. Ele descreve essa figura, reconhecem que é o mais próximo do francês, certo? No desenho. No retrato fala. E ele vai embora, ela fala que tem um negócio que ela estava escrevendo, que quando ele entra nessa rua, na Benjamin Constant, antes um pouquinho, ele vê a Mara Lúcia brincando na calçada. Ele encontra com o primo dele, isso era por volta das 15h10, mais ou menos. Ele conversa bastante com o primo. Quando ele desce, a Mara Lúcia vem vindo. Já nós vamos chegar nessa parte. Aí que ela fala que ele não batia bem. Que ela faz esse sinal. Ele desce. Quando ela chega na rua Ranieri... José Ranieri. Ela não aparece mais na visão do Décio. Décio Venturini. Então segura um pouquinho, eu já preciso fazer uma parada. Pois não. Aí a gente vai seguir daí no segundo bloco, porque assim, tá só começando, a gente vai estabelecer uma dinâmica, e aí depois, quando o crime estiver explicado de acordo com aquilo que consta nos autos, né, que é mais importante deixar claro, a Loran tá aqui, já ela vai participar e, enfim, fazer as considerações dela. Então, a gente parte dali, porque é um ponto central. Ok? Meu amigo, minha amiga, você entendeu que hoje é um episódio diferente? É o tipo de caso que a gente gosta. Né? A gente vai esmiuçar mesmo, máximo respeito a quem quer que seja, principalmente a família da menina, as instituições também, mas eventualmente, né, algumas pontuações terão que ser feitas e serão feitas, porque a nossa função também é essa. Segura aí, voltamos já. É um instante só. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta com o E aí, Colim, do jeito que você precisa saber. É como se você me perguntasse, né? E aí, Colim? Do jeito que você precisa saber. E hoje, essa função, ela está muito mais do que amostra. Ela está escancarada nesse episódio, que vai ser um episódio revelador. A crônica policial e os estudantes também, eles vão poder pegar esse episódio para ter como documento, para poder pesquisar, etc., né? Para poder ter embasamento a respeito de um dos casos mais complicados da crônica policial nacional, me atrevo a dizer. Por quê? Crime perfeito ou mal investigado? Já nós vamos tentar, na medida do possível, responder a esses questionamentos. Voltamos daquele ponto. O francês está subindo com a menina
Pela Benjamin Constant. O que é colocado como francês. O que foi reconhecido como francês. Tá. Que o Décio reconhece. É o apelido. O Décio é a testemunha. O Décio, até 2016, ele não abre mão que aquele era o indivíduo que ele viu. Que é o francês. Em 2016 ele mudou de opinião? Não. Ele... Acho que foi a última reportagem. Foi a última reportagem dele, que ele não deu a última que a escola quis fazer entrevista, ele não quis fazer mais. Entendi. Sofre muito, né? Sim. Ele participou, ele era criança, ele morava em frente. Chegou a conhecer? Não, a minha filha te conheceu. Chegou, Lorena? Sim, ele tinha muito sentimento. Tinha muito sentimento. Ele sofria muito. Né? Eu fico imaginando eu respeito muito isso. Sim, eu fico imaginando como é que deve ter sido a vida dele. Ele apresentava esses sinais? Ele até comentou isso com a repórter sobre isso também, porque na época ficavam toda hora, né, chamando, falando, ele era uma criança também, tão quanto criança, quanto a Mara Lúcia, né? Tão criança quanto. Então era complicado isso para ele. Deve ter sido um trauma que ele... Eu acho que tá vivo ainda, né? Acredito que sim. Aí em 2015, né, começaram a fazer dos 50 anos da morte dela, e ele deu uma entrevista, falou sobre a questão, e a mesma coisa que ele sempre fala é o que está nos autos. Todos os depoimentos que ele foi ouvido sempre foi o mesmo. Entendi. Lorana Sato, advogada que é filha do Celso... Lorana Prado. Lorana Prado, que é filha do Celso Prado. Celção, ele leva a menina. E aí? Aí começa a história. Dramática. Ele leva a menina para alguém. Ele leva a menina para alguém. Essa é a conclusão que eu cheguei, porque analisando os álibis que ele apresentou, ele não foi o assassino de Mara Lúcia. Tá. Isso eu tenho convicção disso. E ele leva a menina para alguém. Para alguém. Aí, bom, já a gente entra nessa parte. Ele chega lá na Ranieri. Para a gente não perder a dinâmica. Aí ele entra na José Ranieri. Isso. E aí ele sabia que naquela casa de 861, aquela casa estava desabitada, mas enfim, ele vai naquela direção. E aí, num certo momento, ele entrega essa menina para alguém, é isso? Alguém. Quem é? O Nilton Paulo Vilela Marques. Entendi. Ele estava na casa do pai dele, que era uma casa que eles estavam colocando à venda. Essa casa havia sido desocupada em setembro, e ele ali se drogava, ali ele encontrava, tinha encontros sexuais. Naquela casa. Logicamente que ele, 2 meses, que a casa tinha sido ocupada antes. Isso daí nunca se colocou como decisão ali, mas sempre a polícia colocou isso. Ele era um bom vivant, ele era um playboy. Consta isso no processo, Celso? No processo consta que ele foi investigado por isso. Tá. Investigado por ter... O nome dele consta no processo? Consta no processo. Tá. Aliás, o processo gira em torno dele e do francês. Entendi. Assim, as maiores partes. Entendi. Coloca para mim, por gentileza, Tami, a imagem da casa. Para você que está nos acompanhando por áudio, essa é a casa de número 861, da rua Benjamin Constant. Uma casa simples, uma casa relativamente pequena, com uma cerca, aparentemente de alvenaria e de madeira na frente, né? Pode colocar outra também, tem uma outra imagem que mostra a fachada da casa. Aí, ó, essa é a fachada da casa, simples, mas ela estava desabitada no dia em que tudo aconteceu. Exato. Celso, e aí? E a sequência disso? Mara Lúcia desapareceu, a família procurou, não encontrou. A única evidência que tem é esse reconhecimento do Décio Venturini. Né? Ele tem certeza que ela entrou na Ranieri e Mara Lúcia não foi vista mais por 4 dias. Entendi. O Nilton consta do teu livro? O Nilton consta do meu livro. Consta do teu livro, e essa dinâmica consta também? Consta também. Pois bem, aí a cidade toda, a imprensa toda, procurando por Mara Lúcia. Sim, ela tinha um tio que era PM, policial militar, né? E sei que até o canil do 4º Batalhão foi colocado à disposição, organizaram equipes. Não achavam. Não achavam.
Imprensa toda, divulgações diversas. Todas, carros iluminando lugares escuros, sempre saindo um policial com um grupo de pessoas, sempre para dar mais segurança. A comunidade se mobilizou. A comunidade se mobilizou e a mãe procurando, e foi difícil. A gente se coloca no lugar da família, e se coloca no lugar dos coleguinhas dela também, de escola, né? Eles rezavam, antes de ir para a aula, eles rezavam para que ela fosse encontrada. E tinha irmãos, né, menor também. Foi um negócio difícil. Entendi. Bom. E lavraram, foram na delegacia. E lavraram, o primeiro boletim de ocorrência é o de rapto. Isso. Na época, o artigo do Código Penal era rapto. É rapto, isso. Que hoje seria sequestro, né? Depois eu ouvi. E depois uma mulher que não viu, que estava ali de solidariedade à dona Leda, e o Décio, que era menor, 13 anos de idade. 13 anos. Bom, o que se deduz? Quer dizer, não dá para dizer que tenha sido uma dedução, mas se imagina que o assassino, sabendo da existência daquela casa, que já a utilizaria para fins sexuais. Drogas. Também tinha figura de entorpecente. Droga, ele era drogado. Tudo isso você conta no livro? Consta no livro. Consta no livro. Consta no livro e consta no processo. E aí o francês vai embora e deixa a menina... Aí o francês é visto por uma tia da Mara Lúcia. Mas, de novo, a tia não, já tinha visto... Não, quando ele deixa a menina, aí que ele é encontrado pela tia. É que nós começamos de trás para frente. Entendi. Certo. Aí que ele desce, ele encontra com a tia. Ele tem... Antes dele ter subido com a Mara Lúcia, ele passa no japonês, ele faz um álibi completo naquilo ali. Então, ele deixa a Mara Lúcia, ele encontra com a Jane Grossi, dali ele vai ao Banco Itaú. Aí começa o álibi dele. Mas a menina, nessa altura, já estava... Não, a menina já estava entregue. Ele estava limpo, ele não tem sujeira, porque, nada. Né, ele tinha o álibi perfeito, ele criou. Sim, ele criou o álibi perfeito. Ele tinha um tino assim para detetive. Ele gostava disso, porque o pai dele trabalhou com isso. Né? Mas ele tinha algum distúrbio? Não. Tinha distúrbio, tinha. E ele tinha algum histórico inclusive atestado médico que ele importunação tinha sexual problema. Tinha histórico também. Ele foi processado, inclusive. Não houve, da tara dele de um menor, do menino, não se lavrou ocorrência, mas consta no relatório da polícia. Vamos partir para o ponto mais complicado dessa história toda. O assassino arrebata essa menina e a leva para aquele banheiro. Otami, enquanto o Celso conta essa parte da história, já mostra a lateral da casa, por gentileza, para a gente, porque o assassino provavelmente tenha passado por essa lateral. Junto com a menina, a Tami vai exibir. Para você que está nos vendo por áudio, é um corredor lateral daquela casa. Exato. E lá nos fundos, o banheiro, que é a cena de crime. Então, provavelmente, o assassino tenha passado com a menina ali. Passou por ali. E depois? Ele leva até o banheiro e pratica o ato. Movido por alguma coisa de vingança, sabe-se lá o que passa numa mente doentia, ele burdoou a menina, ele pega o tampo da caixa sanitária, que naquele tempo era... Era a caixa que ficava em cima. Isso, era de ferro fundido. Pode mostrar essa cena para mim, por gentileza. Ele bate na cabeça dela. Mostra essa cena para mim, por gentileza. A gente teve o cuidado de colocar ali um efeito, né? Porque é de fato uma imagem muito forte, que é... Aí, ó, essa é a imagem do banheiro. Ali está o banheiro. Pode mostrar a seguinte também, Tami. Tá vendo? Tem uma pia ao lado, né? Exato. Tem uma pia. Tem um tanque ali do lado. E esse é o ponto. O corpo dela foi encontrado assim. Isso. A tampa da caixa. Bateu na cabeça dela. Ele bateu na cabeça Ou já estava tirada, mas ele bateu na cabeça dela com esse tampo, fundou, inclusive. Mas ele a estrangula. Aí, com a corda, ele a estrangula por asfixia mecânica. Então, mas aquela cordinha, ele leva aquela cordinha ou ele encontra em algum lugar? Ou esse detalhe não existe? Esse detalhe não existe. Essa corda, um lugar fala que é de sisal, no outro fala que não, mas essa corda é a corda de amarrar mercadoria de alguma coisa ali. E uma casa que é abandonada, desocupada, sempre fica alguma coisa.
É para amarrar um negócio qualquer. Sim. Agora, Celso, ele mata a menina primeiro e abusa dela depois? Depois ele abusa. Tá. Tem até um escritor que fala que ele abusa mais de uma vez. Com a menina já morta? Morta. Isso a perícia apontou? A perícia aponta que ela foi estuprada depois de morta. Mostra a outra cena para mim, por gentileza, Tami. Que, assim, imagina um repórter policial avaliando tudo isso, né? Agora a gente está vendo, a imagem está borrada, evidentemente, assim o corpo dela foi encontrado. Assim, ao lado do vaso sanitário, ela está despida, tem alguma roupa, algum resquício de roupa na parte superior, né? Isso, ele cobre o... Celso, é um tema que eu preciso abordar com você e com a Lorana. A não ser que alguém tenha entrado na cena de crime antes do fotógrafo que registrou essa foto, a não ser a informação de que a cena de crime foi contaminada, e bastante, né? O seu Luciano Dias Pires, por exemplo, é o repórter que vai até o local e ele entra e vê a menina ali naquele estado. O seu Luciano, falecido recentemente, ele disse que nunca se recuperou daquilo, de ver aquela imagem. Então, a não ser que a contaminação, ou que na contaminação, alguém deixou a genitália à mostra da menina e cobriu o rosto dela, a não ser que isso tenha acontecido, quem cobre o rosto da menina é o assassino. Com certeza. E a literatura forense é categórica ao dizer isso, porque tem estudos. Tudo bem que não havia esses estudos na época. Esses estudos são mais recentes, a partir de 1980. Quando o estrangulador ele faz um movimento, ele não consegue olhar na cara da vítima se houver algum tipo de conhecimento ou envolvimento emocional ou alguma coisa, o assassino não tem coragem de olhar para a cara da vítima. É uma possibilidade? É uma certeza. É uma certeza. É uma certeza. Inclusive, lembrando assim, meus tempos lá de criança, diz que a pessoa, quando ela... Logicamente que não é verdade isso, mas a imagem da pessoa que está praticando o ato ficaria retida no olho da pessoa. Entendi. Olha... a pessoa está olhando, ela regala os olhos, é evidente. Ela vai olhar e ela conhece. Isso poderia ser puxado, eventualmente, uma perícia mais moderna? Então, os antigos falavam isso, que olha o olho que está no olho, né? A imagem está no olho. Então não é nada, não é nada científico. Não, nada científico. Não é nada científico, enfim. O científico é o que ela... Por que tampou o rosto e não a genitália? É o que o senhor falou. Para não ser reconhecido, né? Com certeza, né? Foi um crime brutal e talvez... O assassino não teve coragem de olhar para a cara dela ao matá-la, mas ainda teve a frieza de, mesmo com a menina morta, sem olhar para ela... Então, assim, o que dá para depreender? Ele entra com a menina, ele usa, de repente, a corda, não necessariamente nessa ordem, mas ele usa a corda, o estrangulamento, ele tira a vida da menina, com o rosto coberto, em algum momento ele cobre o rosto para não ver aquilo que ele mesmo estava fazendo, e ele tem a frieza de abusar dela com a menina já sem vida. Isso é muito revelador, Lorana. E o laço também é interessante, né? Porque o laço, na perícia, demonstra que ele tá bonitinho lá, lacinho. Fez um Ou lacinho seja, bonito. não fez não foi no improviso. De nervoso, nada. Então, na perícia, ela consta um laço, como se fosse um laço de sapato. Que coisa. Há um detalhe que, possivelmente, quando ele recebeu a menina, a primeira coisa, ele já burdoou ela. Ele já tinha ferido ela? Já tinha ferido no corredor. Quando ele passa por aquele corredor. Só que foi contaminado a cena. Mas tinha-se a impressão, por conversas na época e dentro do processo... No processo tinha? No processo. Um dos meninos, inclusive, ele é um pouco fantasioso no depoimento dele, no esclarecimento dele, mas a Mara Lúcia teria batido a cabeça no banheiro ali, né, no vaso. Antes do banheiro, no corredor de passagem. Ele teria... Agora, como houve agressão com a tampa, então, às vezes... Confundiu. Pode confundir, mas ela, com certeza, ele burdou, porque ela não entrou por bem. A vizinha... Ela lutou. Ela lutou pela vida. Porque com o francês ela foi numa boa, porque ela conhecia. Porque ela conhecia. Ela conhecia a irmã do francês, elas brincavam juntas na casa da avó. Agora eu já preciso fazer uma outra parada. Mas provavelmente ela conhecia o assassino também. Conhecia.
Pelo menos uma vez ela viu, mas aí é extra alto. Tá extra altos. É. Mas dentro dos autos, há uma vizinha que fala dos barulhos, né? Fala ela do fala barulho, que ela né? ouve um barulho assim que deixou tipo, surda. Isso tá nos autos. Isso está nos autos, é um relatório. Ela Que fala que não coisa. viu nada de Não viu, mas anormal, ouviu. mas ouviu 2 barulhos muito fortes, que chegou a ser assim, deixou o ouvido surdo. Provavelmente. Então, possivelmente é a pancada. É, da casa dela ela viu o banheiro, dava a ver o banheiro da casa dessa senhora. Ela não chega a ver, mas o que está no corredor ela não consegue Não ver. consegue ver. Então foi as 2 pancadas. Pode ter sido as 2 pancadas. É, porque ele não ia levá-la por bem. Ela deve ter lutado, É. ela não E o... ela foi E com o praticamente francês ela espancada, né? acompanhou bem, tanto é que ela viu, ela estava normal com ele, ela estava acompanhando, Estava indo. ou sendo levada, mas estava bem. Meu amigo, minha amiga, preciso fazer uma outra parada, hein? Você viu, o assunto está rendendo absurdamente. A gente encerra então o nosso segundo bloco, né? Vamos fazer de maneira rápida para a gente poder aproveitar a presença ilustre do Celso, memorialista e, me atrevo a dizer, escritor dos, né? Depois de fazer uma pesquisa dessa, filha dele, advogada Lorana, que está nos acompanhando. Segura mais um pouco aí, voltamos já, é um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta. Hoje o episódio especial demais. A gente está tendo a ampla satisfação, a imensa satisfação de, para muitos, entrar num vespeiro. Eu, como adoro vespeiro, quanto mais, né, mais gostoso fica. E a gente está se atrevendo, mas assim, se atrevendo de uma maneira responsável a tratar de um tema com a presença de vocês. Celso, vamos de onde a gente parou? Tranquilo. O assassino vai embora. Ele sai dali, deixa a menina já sem vida. O que acontece, ato contínuo? Bom, eu tenho que colocar primeiro a minha opinião que ele se limpa no tanque e queima a roupa. Ele queima a roupa? Queima a roupa porque num dos depoimentos, uma das empregadas fala que ele não queimou roupa nenhuma na casa dele. É logicamente... Isso consta o depoimento que desperta uma desconfiança. De repente a menina fala, não, ele não fez, ele estava aqui e tal, e não queimou roupa nenhuma. Por que não queimou roupa nenhuma? Mas ela não foi indagada, né? Aí tem um problema, não criticando, mas pontuando que nem sempre os investigadores, a polícia, as autoridades caminharam de mãos dadas. E se não for de mão dada, é impossível caminhar juntos, né? Não dá, é difícil. Aí fica difícil. Então difícil. Tem isso daí. O assassino deixa para trás, mostra aquela cena também, por gentileza, a cena com o corpo já removido, só para a gente não deixar de mostrar essa imagem. Então, para você que está nos acompanhando por áudio, né, pelas plataformas, aí já é o corpo, a cena, o corpo já a essa altura tinha sido removido. Teve muita contaminação, né, Celso? Teve porque naquele tempo era outra época, né, diferente de hoje. Mas a mulher que foi comprar a casa, ela quis vistoriar certinho. Pulamos esse ponto, não podemos pular esse ponto. Não pode. O corpo só é encontrado no dia 15, poxa vida, perdão. Dia 15. Foi uma falha minha. Não, eu que acabei pulando esse ponto. Nós íamos chegar lá. Mas na dinâmica, para a gente manter uma sequência lógica, tudo bem. No dia 15 de novembro, eleição era um domingo, 15 de novembro de setembro? Isso. Era um domingo. Uma senhora vai ver esse imóvel para alugar. Ela volta aí que o corpo é encontrado. Aí ela vê os cômodos certinho, quando ela chega na cozinha, ela sente um forte mau cheiro. Pensa num rato. Quando ela olha, quando ela abre a porta, que ela vê o rombo que tem na porta do banheiro, devia ser antigo ou não, mas ali ela fala, um gato pode ter entrado e ter sido morto ali, morreu ali. Então ela vê
os mosquitos, até fala vespas também, né? Uhum. Que estava sob Varejeiras. Varejeiras. E ela vai, ela não consegue abrir, está com dificuldade de abrir, ela pega um cabo de vassoura e empurra, já vê sangue e já percebe que tem um corpo. Aí as autoridades... Agora, imagina uma senhora que está comprando uma casa e encontra um corpo dentro da casa que ela quer comprar, dentro do banheiro. Ela sai correndo e encontra o senhor Clóvis Qualiato, que tinha chegado. Vizinho, né? Era vizinho também. Vizinho de muro. E aí ele vai ver. Quando ele chega, o erro foi esse daí. Que ele vê, ele sai gritando, desesperado, nervoso, e a menina que estão procurando, que é a Mara Lúcia, né? Ele vai num telefone, em altos brados ali, ele liga para a polícia. Até a polícia chegar, era 15 de novembro, estava todo mundo envolvido nas eleições para deputado federal. Demorou para chegar e pela exposição que ele fez ali, tá, os gritos as dele, pessoas foram, vamos ver, todo mundo queria ver. E aí todo mundo entrou lá. Se fosse o tempo de ouro, todo mundo estava batendo foto. Com celular. Com celular. Que coisa. Aí... Foi aí que a polícia ficou sabendo. Todo mundo entrou. Quando a polícia chegou, a primeira coisa que ela fez foi retirar o pessoal. Que estava todo mundo ali dentro da casa. Estava todo mundo, imagina um corredor estreito, né? E aquele mundo de gente entrando. Tá. E a vila ali era bem populosa. Retomando aquela parte do assassino. Então ele queima a roupa. Provavelmente ele tem que queimar a roupa, ele tem que queimar. Tá. Porque ele devia estar todo sujo, evidentemente. Ele não ia levar para a casa dele para lavar Só não se sabe onde ele teria feito isso. Tem que ser no local também. Tem, não dá para saber porque não havia evidência de incêndio ou havia? Não consta nada. Não relatam. Não relatam. Não relatam. E nenhum vizinho também relata fumaça, né? Não relata. E na reabertura do inquérito em 85 tem uma testemunha que ela não foi ouvida ela foi ouvida, mas deram uma descartada nela, né? Ela fala que vê ele saindo da casa e atravessando, indo num terreno baldio. Tem uma testemunha que diz isso. Na reabertura em 1985. Só que na reabertura em 1985, quando ela fala isso, já fazia 15 anos, né, do crime, ela confunde muito datas e horários e pessoas. Descredibilizaram, provavelmente, com certeza, sim. Não deixaram que ela visse quem ela achava que era, ela queria ver pessoalmente. E não você vai ver só por foto. E até falam num depoimento dela, né? Ela fala no depoimento dela que assim, quando ela fala sobre a pessoa, que ela tem essa desconfiança, ela fala assim, não, deixa esse menino, ele é gente boa. Tá. Então, mas ela alega, ela confirma que viu ele saindo da casa e atravessando para um terreno baldio, possivelmente, e eles falam que lá não foi encontrado nada, mas... Também não procuraram. Não procuraram. Não tem assim. E aí depois tem aquele fato que consta no processo do policial militar que vê o suposto assassino dentro de um carro em alta velocidade, indo em direção à rodovia Marechal Rondon, na Duque de Caxias, é isso? Exato. O Felizardo, ele estava trabalhando no trânsito, a perua, que era do pai dele, não o Fusca dele, ele estava dirigindo e em alta velocidade. Costumeiramente ele fazia isso, que inclusive quando era menor ele atropelou gente. Entendi. Tem no processo. Brecou e o polícia, perante uma pessoa importante na época... Conhecer de todo mundo, família conhecer rica. todo mundo. Menino, não faz mais isso, vai embora. Não tal. Não multou. Foi o erro, né? E ele estava nervoso, segundo o relato do policial militar? Isso está no processo. Porque quando o guarda para, a pessoa se altera um pouco, né? Poxa vida, meu pai vai pegar, vai dar bronca nisso daí. Mas poderia, obviamente, ter um algo a mais ali. Com certeza teria ele fazendo algum serviço, correndo, e a polícia brecou, e ele se alterou ali. Assim, mas pode ser resquício... nós temos que levar em conta o álibi que ele deu. Ele fala que ele não teve nada disso. Inclusive ele fala que estava em Botucatu. Mais tarde. Ele fala que estava mais tarde em Botucatu.
Ele esteve em Botucatu, ele foi levar a mãe dele em Botucatu. Então ele não esteve ali andando com o carro do pai dele. Ele esteve em Botucatu. Mas aí lá na frente. Só para ficar nesse claro. Momento. Ele é parado pelo policial com o carro do pai. Isso. Aí, em seguida, ele vai para Botucatu levar a mãe? Não. Ele vai com o Fusca. Ele não vai com o carro do pai. Um lapso de tempo muito grande. Mas ele é parado com o carro do pai? Ele é parado com o carro do pai. Da empresa. Da empresa do pai? Da empresa do pai. Ele vai, de repente, ele volta para casa dele, pega o carro dele, aí que ele leva a mãe para Botucatu? É uma história que aí tem que fazer o conjunto da coisa aí, que antes disso ainda tem acontecimentos com esse mesmo soldado, o Felizardo, né? Bom, ele não multou, foi o erro que ele cometeu, ele não multou. Quando ele encontra com um dos funcionários do pai, que é da família, é o Gandara. Do pai do suspeito. Do pai do suspeito. Ele chega e fala, eu autuei, né? Eu brequei o menino da empresa aí, o filho do dono, tal dia. O rapaz fala, aí começa a coisa. O rapaz fala, não, você não pode ter feito isso. Porque ele estava trabalhando, ele não saiu com a cara. E o cara falou, caramba, mas... Não, peraí, mas só que ele não tinha prova, o Felizardo não tinha prova. Isso é a palavra dele. Mas o funcionário falou, né, ele estava trabalhando. A palavra de uma autoridade, meu Deus. Só que não tinha... agente da lei, né? Se ele então é um agente da lei. Um agente da lei. Mas ele chega ele devia ter multado. Ele faz a multa. Bom, aí o rapaz falou, ele estava trabalhando, você não multou. Que coisa. No outro dia sai publicado o testemunho das senhoras rotarianas que o Nilton, depois das 11 horas, depois da meio-dia, estava em Botucatu, num congressamento de senhoras. Mas só que o policial tinha visto ele aqui nesse horário. Aí o policial volta lá. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não, aí o policial volta na delegacia. Não, com esse rapaz da empresa, com o Gandara, e fala, você falou que o rapaz estava trabalhando, mas na verdade ele está em Botucatu, quem é que está mentindo? Aí o Gandara fala, não quero saber disso, meu patrão já está nervoso, mas o Gandara conversa com o patrão dele, e o patrão fala, não, ele estava em Botucatu. Porém, tinha sido visto por um policial militar na parte da manhã, na Duque de Caxias, na parte da manhã, indo em direção à rodovia Marechal Rondon. Que coisa. Que coisa. Nesse assunto aí, o Felizardo, quando conversa com a Gandara, ele está com testemunha, com tal de Ladislau. Ele está com testemunha. Eles são ouvidos. São ouvidos. O rapaz fala, ele falou no primeiro dia que o rapaz estava trabalhando. No segundo encontro, ele fala que o rapaz estava em Botucatu. Entendi. Qual que é a verdade? Então já que se começa a montar um álibi. Entendi. Otami, mostra aquela última imagem, por gentileza, a 10ª. Porque aí, a gente já contou essa parte, o corpo dela é encontrado, e ela estava com essa roupa aí. E aí a cordinha ali, ó. A cordinha que ele utilizou. Né? Não tinha sido nada improvisado, não. Né? Não tinha nenhum nó improvisado. Os shorts, né, que tinha bolinha vermelho com bolinhas brancas, e isso aí foi apreendido para perícia. Que coisa. Sabe? Diversos testemunhos ditam com essa roupa. Entendi. Com o shortinho dela, as bolinhas. A roupa inclusive da escola. Da escola, aqui com o Rodrigues de Abreu. Rodrigues de Abreu, isso. Ô Celso, eu vou terminar esse bloco com o questionamento que fiz com aquilo que acabei descobrindo, né, por acaso. E já vou deixar a pergunta para você responder no nosso próximo bloco, que vai ser o 4º. Se o assassino, de fato, cobre o rosto da menina e ele não quis olhar para ela, porque os estudos indicam isso. Ele está estrangulando, está tirando a vida dela e não quer olhar para ela, então ele cobre o rosto. Se de fato o assassino fez isso, se de fato o assassino, depois de cobrir o rosto dela, embora não houvesse esses estudos, se houvesse a tecnologia, ou se a gente tivesse já bastante evoluídos os estudos de hoje, você acha que poderia ter sido diferente? E te contextualizo.
Círculos concêntricos. Em investigação e na própria psiquiatria forense, enfim, ou na própria questão da investigação, a partir da cena de crime, é mais ou menos assim, ó, deixa eu exemplificar. Você tem a cena de crime aqui. Então, no entorno de uma cena de crime, você vai fazendo círculos. Esses círculos são chamados círculos concêntricos. E o assassino, ele está ali dentro. Ou seja, o tempo todo o assassino estava perto. Você entende assim também? Entendo assim também. O francês tem uma curiosidade que ele ajuda a procurar, mas quando eles começam a suspeitar dele, ele sai de cena. Por quê? Porque ele não é o assassino, e ele ainda fala, né? Se eu fosse o assassino, eu me entregaria. Se a polícia me mandasse, eu não tinha que ser preso, eu tinha que ser tratado. No caso dele, se eu fosse o assassino. Entendi. Ele coloca diversas vezes isso. Mas ele tem um momento que ele sai desse círculo. Ele é tirado. Ele é tirado. O menino, o Nilton Paulo, ele não ia votar. Ele chega a falar isso, que ele não ia votar, mas ele vota. Então ele estava próximo. Meu Deus do céu. Inclusive, ele apresenta um atestado, o comprovante que ele votou naquele dia. E aí, ainda assim, vem um álibi que ele estava em Botucatu. Que ele estava em Botucatu. Botucatu era antes, né? Botucatu foi dia 11, né? Dia 11, foi no dia do desaparecimento. Ah, desculpe. Então, mas ele sairia fora de cena. Confusão, então ele estava próximo, ele estava acompanhando isso daí. Entendi. Com certeza. É porque o corpo é encontrado no dia 15, mas o assassinato, o evento acontece no dia 11. Dia 11. E ele tem vários álibis ali, né? Que são os depoimentos das rotarianas, né? Isso, ele tem da rotariana. Ele pega todas umas declarações e também o posto de gasolina de Lençóis. Vou deixar o de aí já é outra. Agora, das senhoras rotarianas, há um problema. Há uma denúncia nos autos que uma das mulheres não assinou. E depois apresenta um documento com a assinatura dela e das outras também. Entendi. Tudo indica que esse documento foi refeito. Uma fabricação de álibis bastante característica. Vou deixar uma pergunta para os dois. Dadas essas informações que vocês me passaram, a premeditação está muito clara. Alguém arrebata, alguém leva, alguém alicia, um conhecido leva e entrega para o assassino. Ou seja, há uma premeditação caracterizada, mas já vocês vão falar disso, tá? Que eu preciso fazer mais uma parada, tá avançando, hein? E ainda temos assuntos a tratar. Mais uma vez te peço, hein? Intervalo é rápido, voltamos já. É um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Voltamos, tendo a satisfação imensa de receber Celso Prado, Lorana Prado. E no bloco anterior, no finalzinho, deixei uma pergunta para vocês. A premeditação ali está muito clara, né? Está bastante Se o assassino tivesse sido identificado, ele ia responder por inúmeras qualificadoras, entre elas a premeditação, porque está caracterizado demais. Né, Celso? Com certeza ele premeditou, sim. Combinou. E temos que analisar o Combinou seguinte, com o francês. O francês era viciado. O Nilton Paulo era viciado. Os dois curtiam drogas. O francês gostava de meninas, de meninos. Então ele gostava de tarar menores, como se diz na gíria hoje, né? E o Nilton era um camarada que tinha alguma motivação familiar para eliminar a Mara Lúcia, que seria meia-irmã dele. Nossa. Ou seja, ele conhecia a menina. Pelo menos uma vez ele teve contato com ela. Mas ele tinha, provavelmente ele sabia dessa coisa
Do pai e da mãe? Da Irmandade. Não era segredo em Bauru. Não, né? Todo mundo sabia. Não era segredo. Sabiam. Que ele era filho... Isso, porque o marido da Leda Grossi, ele tinha... Leda Grossi é a mãe da menina. Isso, e falando do pai da menina, ele tinha comportamentos difíceis financeiros, ele estava vivendo situação difícil. E o seu Paulo que teria acertado, e o francês fala isso. É que ninguém levou a sério. Quando ele faz um depoimento dele, ele fala sobre esses problemas financeiros do pai da Leda, mas eles cortam, acho que não há um interesse, ou que aquele ali não interessa aos autos. Deixa eu só entender. A Mara Lúcia seria meia-irmã, seria filha do pai do Newton. Isso. Seria, é o que se coloca. Logicamente... Todo mundo sabia disso na época? Todo mundo sabia. E era voz corrente isso daí. Entendi. E não podia ser de outra maneira pelo acerto de situações financeiras do senhor João Grossi, que era o pai da Mara Lúcia. Pai, vamos dizer, não biológico. Não biológico. Mas, veja bem, eu sou da opinião seguinte, teria que fazer um DNA. Nós vamos chegar lá nesse aspecto já da... Pelo menos para saber esse negócio da paternidade, porque se falou muitas coisas na época. Né? Já nós vamos chegar nessa parte enfim, da questão da tecnologia. Né? Já nós vamos fazer uma análise a esse respeito. Ô Celso, seguindo, a investigação ela tem elementos muito tortuosos, né? Parece uma pista sinuosa as investigações. Tanto que o caso é reaberto, arquiva, reabre, isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, né, Lorena? A reabertura foi uma vez só mesmo, né? Foi em 85. 15 anos depois? 15 anos depois. Foram depoimentos muito desconexos um com o outro, né? Assim, umas pessoas, o que falavam, eles não iam a fundo. Não investigavam. Aí surgia um jornal lá em São Paulo que colocava uma fala, eles pediam para ouvir pessoas de fora. Tá. Então, assim, não aprofundou. O que era importante aprofundar, ele não foi aprofundado. Por exemplo, a vizinha, ela fala lá também que houve pessoas, antes do crime, vistoriando a casa, né? Pintores, houve até a presença de uma mulher na casa também. Mas isso nunca foi investigado a fundo. Tá. Há um dos depoimentos também do policial, quando faz a reabertura, que ao chegar para dar o outro depoimento dele, quem está presente é o pai da Mara Lúcia, junto com o coronel, que a esposa dele era rotariana. O pai biológico ou... O pai... o pai não biológico. Não biológico, segundo a opinião popular aí, né? Mas, de acordo com o processo, ele era o pai e ele estava presente, junto com o delegado, com o coronel também que estava na sala, e o policial, o Felizardo, foi fazer esse outro depoimento. O que aconteceu com o Felizardo depois? Bom, nessa parte da segunda abertura, um jornalista, Nassarala, alguma coisa assim. Nassala. Me perdoe. Não, mas a gente lembra. O meu idioma não é muito afeto. Mas então começou a colocar coisas que não foram colocadas antes. E o promotor achou por bem a reabrir. Reabrir, o Dr. Garnes. Dr. Otacílio Garnes. Isso. Achou por bem reabrir para que essas pessoas fossem ouvidas. Eu não pude, não quiseram me ouvir. Eu queria ver o Newton, não deixaram. Sabe que era o Newton. A outra também falou. E esse negócio foi avolumando, que foi obrigado a abrir. Só que quando foram colher os depoimentos, não era bem isso. Eram pessoas que tinham 14 anos na época, depois 15 anos depois. Essa pessoa já era adulta, já não... Já a lembrança já não era a lembrança não era a mesma. O tempo corrói, né? Já confundia, não, pode não ser bem isso. Perdeu-se a linha de tempo. Perdeu-se a linha. Aquele lapso de tempo. E houve-se... Quanto mais o tempo que passa, a verdade que foge. 4 anos depois já precisou
novamente encerrar. Porque quando você reabre um inquérito que já estava desgastado, né? E aí começa a vir as outras opiniões populares também, então começa a danificar os depoimentos das pessoas. Fala para mim de duas figuras. Aquele agente que trabalhou nos Correios, em Santa Cruz do Rio Pardo e aqui, e do Saulo Gomes, jornalista famosíssimo na época, que teve participação no caso e que disse que ia falar algumas coisas, enfim, acabou sendo... Conte dessas duas figuras, por favor, Celso. Um pouco antes, eu queria colocar o seguinte, houve uma tentativa de reabertura em 2000. Ah, tá. Foi preso um indivíduo, ele foi na penitenciária, ficou na penitenciária de Aras, inclusive, que era o Orpinelli. Esse Orpinelli, ele era o maníaco da bicicleta, né? Então, ele tinha uma ligeira aparência do francês e era um indivíduo que gostava de crianças dessa faixa etária da Mara Lúcia. Mas aí não... E num momento para o Dr. Cardia, ele disse que lembrava vagamente, mas não terminou em nada também, nem abriram nada. Tá. Vamos ao pai do francês. Pai do francês. Pai do francês. Ele foi um senhor policial paraense, lá do Pará, e veio para o estado de São Paulo na época de Getúlio Vargas, e ele entrou naquela polícia política do Getúlio Vargas, que era o DPPS, alguma coisa assim. Então, o serviço dele era trabalhar no Correio para ver as correspondências. Abrir correspondência, ele era habilíssimo nisso. Ele trabalhou em Santa Cruz do Rio Pardo, ele fez esse serviço em Santa Cruz do Rio Pardo, levantou células ditas comunistas camponesas, prenderam gente em Santa Cruz, barbaridade. Aí ele vem para cá? Aí depois ele vai para uma cidade e vem para Bauru. Ele passa muito rápido, ele se envolve politicamente num partido, filia-se a um partido político e vem para Santa Cruz, para Bauru. Quando ele chega em Bauru, já está na época da ditadura. E ele é reaproveitado. Ele vai para os Correios fazer o mesmo trabalho? Vai para os Correios fazer o mesmo trabalho. Entendi. Então esse era o pai do francês, aquele que arrebatou a menina. Né? Isso, e ele sabia certinho como... Primeiro que ele era militar, né? Ele sabia, e era dessa parte de investigativa e de detetive, vamos dizer assim. Então ele sabia os caminhos certos. De uma investigação. Sabia que quem mandava a carta para quem, onde se reuniam, quem recebia correspondências que deveriam ser censuradas ou não, ele participou disso. Ele era censura dentro dos Correios. Isso. Agora, o senhor Saulo, tive a oportunidade de ter contato com ele. Exato. Ele já era um senhor espiritualizado, pediu que a gente rezasse por Mara Lúcia e largasse mão disso, mas ele falou que o que ele colocou estava colocado e ele não abria mão daquilo. E o que ele disse? Um delegado, que ele não cita o nome, falou aonde estava o francês e que o francês era o assassino. E ele entrevista... O francês? Não, vai entrevistar também. Mas ele conversa com o Odécio, mas ele não fala que é o Odécio, ele guarda a fonte para ele. E faz aquele alvoroço todo dizendo que tem quem é o assassino e tem testemunha. Só que quando ele vai ao francês, o francês denuncia ele. O francês fala, eu não fiz isso, mas ele vai dentro da empresa do francês e filma, ele faz uma espetaqueira nisso daí, não deveria ser feito, mas ele coloca o rapaz em uma situação difícil, o rapaz denuncia, e o Saulo é, inclusive, ouvido pelo DOPS, e perdeu as fitas dele, acabou as gravações dele. Nossa. Mas ele veio aqui a Bauru e deu aquele programa. Ou seja, dele. Para o Saulo Gomes, o francês, que na realidade arrebatou, né, que leva a menina para o assassino, para o Saulo ele apresenta atestado do francês, que o francês tinha problema mental. O francês perde o serviço por causa dele. Mas o Saulo acaba a versão do Saulo acaba ficando descredibilizada? Ficou descredibilizada. Ele apontar a pessoa errada. O DOPS tomou todo
material dele. Quer dizer, não é que ele aponta a pessoa errada, ele aponta um partícipe, Isso. mas não assassino. Mas só que ele faz um erro, que o entrevistado dele, a testemunha dele é o Décio. Décio Venturini, que é a testemunha. Mas o Décio é do sequestro, não do assassinato. Certo? Então foi aí que houve uma confusão. Se perdeu aí, houve uma confusão. Entendi. Então o Décio falou realmente para o Saulo que houve isso. Vai lá, o francês nega. Falei, eu não matei. Entendi. Não há prova que eu matei. Entendi. E perde o serviço. E aí a gente tem até hoje 55 anos de um caso que continua sem solução. Sem solução. Que coisa, é assim. E que não vai ter solução. E que não vai ter. Você quer falar desse ponto já, da questão da legislação? Se o assassino fosse identificado hoje, ele não seria preso? Por quê? Não seria, porque prescreveu. Passaram já os 20 anos, né, da data do crime, mas, como o próprio livro fala, né, é um crime sem prescrição, porque, assim, quando a gente não tem a solução de uma situação dessa, e é revoltante. Não deveria prescrever, né? Não deveria, né? Teve uma mudança no primeiro governo do Lula, mas também não alterou absolutamente nada, Não, da questão da prescrição, não. Houve alteração dos crimes que são cometidos contra menor, né? Então, a partir dos 18 anos, aí sim começa a prescrição. Entendi. Mas, assim, é revoltante a questão do inquérito, como foi colocado, conduzido, assim, as testemunhas também, foi complicado. Então, assim, por isso que é um crime sem prescrição. Porque quando você não tem uma solução, né? Todo mundo fica indignado. Até hoje, você vai para algum lugar aqui em Bauru, você fala, nossa, o caso da menina. Você sabe que nas pesquisas que fiz, ninguém fala dessas coisas que nós estamos falando aqui. Será que, de repente, houve uma pressão, especialmente na época, para que não houvesse... E a gente, né? Vocês entendem que sim? Teve bem, na época militar também, né? Eu ia falar isso, nós vivíamos a ditadura, né? Nós tínhamos um homem influente na sociedade bauruense que apoiava a ditadura, que é o senhor Paulo, que era o dono da gráfica, né? Era muito rico. Temos um que era... O senhor Paulo, pai do Nilton. Pai do Nilton. Temos um outro que era infiltrado a pegar os comunistas, que era o pai do francês. Que era o pai do francês. Era muita interferência para dificultar tudo. E não uma má vontade, mas uma dificuldade da polícia. E contra essas forças. Tanto é que um delegado acha que o francês o outro delegado acha que não é. Não caminhavam de mãos dadas. Entendi. Né? Um acha que o Nilton era, o outro acha que não. Entendi. E assim vai com todos os caras, pessoas que eles ouviram. Inclusive a prisão do Zé Melo, o único preso em tudo isso aí, ele foi preso, chegaram um momento que o rapaz estava trabalhando de plantão num hospital lá em Jundiaí. E prenderam um cara que estava em Jundiaí. Prenderam lá, perdeu o serviço também. Coisa. Bom, preciso fazer mais uma parada. Já a gente vai para o nosso último bloco, que agora a gente vai opinar, né? Eventualmente, se tiver mais alguma informação que conste no livro, por gentileza, passem. Mas o nosso último bloco, ele vai ser de análises, né? Muito mais opinativo do que qualquer outra coisa. Mas isso já, depois do intervalo. Segura aí. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta. Você achou que ia passar rápido assim, não? Olha, eu... Quando o papo é bom, passa rápido, né? Não é? Né, Dona? Acho que tem esse componente, né? Eu falei para o seu funcionário, eu sou um pouco tímido. Assim, Meu Deus do céu. Assim... se não fosse a timidez, então. Eu fico meio encabulado. Celso, vamos lá. Você pesquisou, a sua filha é advogada,
Você dá dados, dá nomes, dá números, dá, enfim. E você está respaldado por isso, documentado, né? Por que esse crime não foi solucionado? A falta da tecnologia, a falta de um DNA, porque essa menina deve ter arranhado o seu algoz. Na unha. Por baixo da unha, para colher pele debaixo da unha. E aí me lembro do caso Bianca Cônsul, em São Paulo, capital. Sandro Dotto, cunhado dela, foi quem a matou, a violentou, e a pele do cara, né, debaixo das unhas dela, com o DNA de uma mancha de sangue, de um acidente que ele tinha sofrido. E os investigadores pegaram essa calça dele numa incursão dentro da casa do cara, porque até então ele negava. Então, se tivesse isso, se tivesse câmera de segurança, seria muito mais difícil essas forças agirem da maneira potente com que agiram? Eu creio que sim, seria bem mais difícil, mas não impossível. Tá. O caso Mara Lúcia não quiseram, por razões, chegar no Nilton. Certo? O Nilton foi o assassino, sem dúvida. O francês foi o sequestrador. Essas pessoas estão vivas ainda? Não. Não, o francês, alguns anos atrás, estava vivo. O Nilton faleceu o ano passado, o começo desse ano, acho que ano passado. Faleceu agora recente. O pai já deve ter falecido também? Não, todos já faleceram. São gente dos anos 40, né? Então ainda tem gente viva ainda. Da família. Mas não quiseram colocar, isso é notório que não quiseram. Pegando os álibis, a gente percebe aonde o álibi está sendo fabricado, onde foi fabricado. Não estou criticando a polícia, não estou criticando as autoridades. O que eu estou colocando é aquilo que está no processo. Um delegado tem uma opinião, outro delegado tem outra. Um investigador tem uma visão, o outro tem outra. Você pega... Não havia ciência para apontar um caminho. Não queriam apontar. E começaram a jogar pessoas, nomes de pessoas que já haviam falecido, pessoa que sabidamente não estaria ali na cena do crime, porque estava em registro. O rapaz está colocando que ele está aqui, o investigador. Então você percebe que há uma mágoa, uma briga de pessoas usuárias de drogas dentro da polícia. Dos investigadores, 2, 3 investigadores são usuários de drogas. Ou eram na época? Não, esses não estão vivos. Não, hoje eu não sei se eles são, mas ainda tem investigador vivo ainda. Entendi. Mas quiseram colocar. Então, por exemplo, colocar o Mirtinho como o cara que executou a Mara Lúcia, porque ele falou que ele falhou num ato com uma mulher, e ele falou, não, se fosse a Mara Lúcia, se eu fizer... Prenderam esse cara? Prenderam nada, o cara acabou morrendo, mas não tinha nada de... O cara trabalhava numa penitenciária, acho que era motorista policial. Ô Celso, o extra altos, por tudo que você levantou, sim, aí é outra... a gente não vai, naquilo que está extra altos, a gente não vai, até a pedido do Celso muito correto, e eu não agiria de outra forma, muitas coisas a gente não vai colocar, mas foram levantadas por ele, mas a gente vai deixar no ar. São coisas que foram ditas, né, por pessoas próximas ao assassino, enfim. Haveria elementos que, se investigados fossem, ou se de repente essa história, ou fossem juntados a essa história, provavelmente teríamos um desfecho diferente. Eu queria já saber de vocês, vamos primeiro às considerações finais, mas a gente vai avançando, estamos com um pouco de tempo ainda. Falando da tecnologia, que acabou sendo... A falta dela acabou tendo um peso. Exato. Não havia ciência. Não havia. Mas vocês entendem que foi o crime perfeito, foi o crime mal investigado, ou eu vou colocar uma terceira hipótese? Foi um crime cuja potência das forças ocultas impediram o avanço? Eu fico com as duas últimas alternativas. As duas últimas. As duas últimas. Não tem outra maneira. Na minha opinião, acredito que foi um crime que não quiseram resolver. Não também pela falta de tecnologia.
mal investigado. Não quiseram. Era uma outra época também, né? A gente estava na época de eleição, era uma época diferente, né? Era uma época de ditadura. Então eu vou finalizar. Não quiseram resolver, realmente. Eu vou finalizar esse episódio com um componente que ele é essencial em todo caso policial, né? De assassinato. Motivação. Foi uma motivação com cunho sexual, puramente, ou por causa da ligação sanguínea entre assassino e vítima? Familiar. Você acha que foi familiar? Familiar. Vingança, né? Vingança. Agora Agora muito nós envolvimento nisso, né? Nós estamos opinando. E uma coisa interessante também, que a ditadura ela não interferia nesses crimes municipais, essas coisas não interferiam, mas protegiam os seus. Então o seu Paulo foi protegido pela ditadura e o pai do francês foi protegido pela ditadura. Ou seja, o pai daquele que raptou e o pai daquele que matou. Teria cometido assassinato. Exatamente. Agora, não quiseram chegar. É o que a gente vai... Se o senhor lê o processo com bastante atenção, e eu sei que o senhor faz isso, o senhor vai ver que eles fazem uma mistura de dados no processo. Eu falo, esse processo aqui é brincadeira. Não existe. Começa com o negócio que passa para outra. Lorana, você que é técnica, é isso mesmo. Até reli antes de vir, né? Eu estava relendo o processo e eu falei, gente, teria que fazer um outro livro agora das questões técnicas, porque assim, os jornalistas procuram muito a gente sobre o caso, né? Mas os operadores de direito não. E se você pegar o inquérito, ele tem muita questão aí de mérito para ser analisada. Então, assim, realmente, a minha opinião é essa. Por falta de tecnologia, tudo bem, né? Que hoje seria muito mais fácil. Hoje eu acho que encontraria ela minutos depois já de ter desaparecido. Mas não quiseram resolver. Isso parece que é um consenso entre vocês. Não quiseram. É uma realidade, porque é o que eu estava dizendo, a ditadura protegia os seus. Sem dúvida nenhuma. Quem era colaborador da ditadura, eles... Eu vivenciei período político, eu sei dessa realidade. Agora, quando você não quer colocar o indivíduo na cena do crime, você fabrica álibis. E você tira ele da cena de crime. Aí você tira da cena do crime. Pergunta final. Como é que foi para vocês? A Lorana, advogada, deve ter se interessado bastante pelo caso escrito pelo pai. Em 2018 você já estava formada? Já, me formei em 2006. 2006, então você já tinha a questão da técnica, você já tinha... Eu formei em 2006 e em 2008 nós pedimos o arquivamento do processo para fins de estudo. 2008? 2008, foi quando tiramos a foto, 2008, 2009. E estudamos bem esse caso, e muito pesado, muito pesado. Em 2008 eu não tinha minha filha ainda. Quando meu pai começou a escrever junto com a minha mãe, já tinha, então assim... Qual que é a participação meu Deus, eu não posso cometer... Junco. Da dona Junco. Qual que foi a participação da dona Junco, tadinho? Poxa, devia ter... Precisava ter uma terceira poltrona aqui. Sem ela não sairia o livro. Te ajudou muito? Ajudou demais. Ela faz tudo. Porque eu não sou escritor, ela é cirurgiã dentista e eu sou funcionário administrativo da saúde aposentado. Ambos aposentados. E só resolvemos fazer isso. Por que você se interessou pelo caso? Olha, eu me interesso mais pela história regional. Eu tenho toda a história do Centro-Oeste paulista a partir de 1851. Mas esse caso específico? Esse caso específico, primeiro, né, eu já tinha ouvido falar dele. Segundo, eu acho que é um crime sem prescrição, porque na minha consciência, no coração nosso, um crime desse não poderia jamais... Você acha que para a família... É horrível. Aliás, atenção, família, eu sei que de repente vai chegar, né? Eu sei que de repente... O teu livro já chegou. Com o meu coração, a gente se solidariza com tudo aquilo que essa família viveu nos últimos 55 anos. Então, assim, máximo respeito à família. Exatamente. Mas essa mesma família que sofreu calada nos últimos 55 anos, parece que fica claro, mas eu vou perguntar. Para vocês, o caso deveria ser reaberto, até para aplacar, para que essa família soubesse a verdade?
Vocês entendem que haveria, de repente, uma possibilidade? Ou tudo está morto hoje? Não. Na minha opinião, deveria esses todos que participaram do processo ser tirado de cena e colocar uma nova equipe e fazer buscas. Agora, hoje você não chega mais a ponto nenhum. Não chega. Porque já faleceram. Não tem mais nada. Os principais faleceram. Eu tive contato com um dos irmãos de Mara Lúcia também. Certo? Assim como eu tive com o Saulo, jornalista, também tive com um dos irmãos dela, que ele estava em Ourinhos, na época, né? Mas é uma coisa assim que você vai conversar, a pessoa começa a chorar, começa a lembrar. Porque ele é muito não quer dolorido. que fala mal da mãe, ele não quer que fala mal, não quer que fala que teve relacionamento do seu Paulo com a dona Leda. É um negócio complicado. Na minha opinião, não deveria reabrir, porque, no meu ver, acho que cada vez que reabre uma situação, ela parece que morre de novo, né? Sangra, né? Mas seria um alerta para que a sociedade, né, a polícia, e todo mundo que é ligado a essa questão do crime, os jornalistas, tudo, para que isso não ocorra mais. Né? Um alerta, então. Não reabrir para ter uma resposta, mas um alerta para toda a sociedade. Essa família ficou esperando uma resposta, essa resposta não veio. Morreram, para que não ocorra, não né? chegou. Porque todo mundo fica apreensivo, né? E aí essas forças poderosas agiram impunemente. Isso daí foi esse é o mal da ditadura civil-militar, ou militar-cívica. Isso daí... Você acha que a culpa pior está ali? Tá, porque não deixavam fazer. Não deixavam fazer. Não deixavam fazer. Com esse você mexe, com aquele não. Tanto é que o próprio Felizardo, quando ele brecou o rapaz, ele deixou ir. Por que ele deixou o rapaz ir? Que eu conhecia. Porque sabia do pai e da família. Você vai se envolver com a família? Você vai brigar com o poder econômico? Ainda que o Felizardo tenha tentado e tenha demonstrado boa vontade em dizer alguma coisa, depois, já na segunda vez, ele já estava com interesse de falar que ele foi demitido da polícia, foi expulso da polícia militar por causa disso. Não é. Uma perseguição, Por que foi? Porque ele cometeu erros, ele teve bastante problemas aí, ele não foi um bom policial. Não foi exatamente por isso? Não foi porque ele denunciou, não. Entendi. Não foi pela briga, porque o seu Paulo também, coitado, já estava bem mal de situação. Corromperam muito. Gastaram muito dinheiro? Gastaram. O seu Paulo gastou dinheiro. O Paulo, pai do Newton. O pai do Newton. Vendeu terrenos aqui em Bauru, tem no processo as vendas de terrenos. Tem no processo e tem no livro? Tem no livro, citando onde é que pode ser encontrado. Tem tudo isso. Nós pesquisamos tudo isso e é a realidade. Onde pode ser encontrado? Os documentos. Os documentos. Que ele vendeu, as terras, né? O processo eu tenho, a minha filha tem, e outras pessoas aí já têm também. Mas ficou, assim, empobreceu mesmo? Ele empobreceu. Perdeu muito. Perdeu muito. Não, se ele ficar que nem eu, ele está miserável. Então tem que entender. Depende do prisma por onde você olha. Depende do prisma. O cara que era milionário, de repente. Né? Agora, eu sinto por aqueles que foram denunciados em vão, daqueles que pagaram, sofreram ali na mão da polícia, ficaria a turma de campana em cima, perder emprego, pessoa por causa de uma religião dele, ele ser suspeito. É um negócio horrível para as pessoas que tiveram também ali. É essa lição que fica. Então é bom que não aconteça mais isso. A gente, de certa forma... E acontece mesmo que a modernidade de hoje acontece. As forças agem. Agem. Né? Ainda é isso que não deveria acontecer. O poder... É o poder, nós estamos vendo... É o sistema. É o sistema, assim é chamado hoje, né, Laura? É o sistema. Não se pode fazer isso, mas foi feito. E, infelizmente, a Mara Lúcia foi a grande vítima disso. Eu quero terminar... A família dela. A gente fez aqui um trabalho, eu pelo menos até agora, né, Celso, por todas as pesquisas que fiz, porque eu enfim, não é só a experiência daquilo que você vive no dia a dia, né? Eu estou nisso há 24 para 25 anos, mas eu fiz questão de pesquisar. Em nenhum lugar, eu vi
a riqueza, a liberdade, que você, além do seu livro, né, que foi o espaço que você tem, ali é o teu espaço de liberdade. Mas em nenhum outro lugar eu vi e ouvi as informações que você me deu aqui. Você acha que isso é reflexo? Você acha que isso é reflexo também das forças poderosas que... Veja... ninguém quer se envolver, né? Vamos colocar, o assassino de Maria Lúcia estava vivo até pouco tempo. Não é bom mexer com isso. Entendi. Certo. Eu tive problemas assim de... Você teve problema? Parentes. Falando que não era um negócio bom para se falar, para que vai ressuscitar isso. Inclusive o próprio Saulo falou para mim, para com isso, você vai se machucar, não é bom isso daí. Falei, mas o senhor mantém o que o senhor falou? Mantenho. Ele terminou assim. E não falou mais nada. Não falou mais nada, falou, mas é um assunto que... o Saulo sofreu muito com isso aí. Ele precisou fugir de Bauru. Entendi. Tem que sair daqui. Ele precisou telefonar lá de São Manuel, não sei de onde, e chega em Sumaré, em São Paulo, o DOPS pega ele. Se você analisar o inquérito, você vai ver que tem mais informações em reportagens de jornal, né, do que no próprio inquérito. Ou seja, então, muitas pessoas falavam, inclusive fora de Bauru, né, às vezes para não ter esse problema interno, mas era falado muito mais no jornal do que no próprio inquérito. Tem coisas que no jornal não tem um relato no inquérito. Entendi. Tem coisas que eles fazem fora daqui, porque aqui a pessoa ia ter pressão. Então, para finalizar esse episódio, eu já tenho que encerrar, já passamos bastante do nosso tempo. Antes de me despedir de vocês, eu preciso, porque eu sou perdigueiro na essência, né? Acho que sou um dos últimos. Mas diante de tudo que foi falado, eu quero deixar, especialmente para quem se eventualmente alguém se sentiu ofendido, ou que tenha sido mencionado, ou que conste no processo e conste no livro, mas de repente achar, se quiser falar alguma coisa, é só entrar em contato com a gente que vai falar. Vai ser questionado, obviamente, né? Mas antes de qualquer coisa de me despedir de vocês, esse caso, a partir de agora, com essa verdade que a gente acabou trazendo. Não tínhamos essa... Mas assim, a verdade possível, ela foi trazida aqui. Então, provavelmente seja o momento de 55 anos depois, sepultar, que a Maria Lúcia descanse em paz. Exato. Porque a gente está falando, o céu está falando com as pesquisas, amparado pela filha advogada. E eu me coloco à disposição de... Amparado pelo processo, amparado pelo livro. Então, entendo. Se vocês entenderem assim ou não, fiquem à vontade. Mas é o momento de deixar a moça descansar em paz e a família também. Já é hora de sepultar a Maria Lúcia. Sim. Que ela descanse em paz. Descanse em paz. Como o Saulo falou, oremos por ela. Oremos por ela. Oremos por ela. Que ela foi vítima de uma sequência de coisas, todas muito poderosas. Com o jornalista Aurélio, sempre quando a gente vai acessar... Grande Aurélio, preciso agradecê-lo. Grande Aurélio, ele que me... Oremos, que era de um cidadão colega dele. Oremos. Ok. Gente, obrigado. Obrigado. Que a Maria Lúcia... Eu agradeço. Que a Maria Lúcia descanse em paz. Celso, obrigado. Esse momento que o senhor... Obrigado, Lorano. Obrigado. E me coloco à disposição dos seus ouvintes, ou telespectadores, não sei como é que chama. Sim. Mas eu tenho os documentos, precisar. Telespectadores e internautas, está tudo... Isso, está tudo junto ali. E pode até pôr meu endereço, não tem problema nenhum. Não, nós estamos aqui para isso. Mas agora é a hora. E se alguém procurar pelo senhor também, nós estamos à disposição para conversar e explicar. Está tudo bem. Porque jornalisticamente é assim. Tem que ser assim. Eu costumo, por hábito, por conduta, né? A gente manter as coisas dessa maneira. E... Queridos, obrigado. Acima de tudo. Obrigado pela aula. Meu amigo, minha amiga, então é isso. Foi um episódio diferente, muito carregado, né? Ele é muito potente, né? Porque ele se atreveu a tratar de um caso que é lendário na crônica policial, não só bauruense, mas, digo, nacional, né? Por todas as repercussões que teve. Então, assim, de maneira muito modesta, a gente está... Claro que é uma força de expressão, mas é como se a gente estivesse sepultando a Maria Lúcia para que ela possa descansar em paz. A verdade foi dita, pelo menos a verdade possível, ela foi dita. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência, preferência, principalmente pela confiança.
Nos vemos na próxima sexta, tem os recortes, né? Ao longo de toda essa semana e até sempre.